Bom dia, pessoal. Bom dia. Ontem nós comemoramos a Páscoa. Amém? Ontem foi o dia da ressurreição. Na verdade, Páscoa na sexta-feira, ressurreição no domingo. Hoje eu quero falar com os senhores um pouquinho sobre Páscoa. Eu quero falar sobre que muita gente ainda não entendeu o sentido da Páscoa. Você acredita nisso? Muitas pessoas ainda não compreenderam a dimensão, o sentido da Páscoa. E o texto que eu quero ler aqui fala de um discípulo chamado Tomé. Quando você ouve a palavra Tomé, de que você se lembra? Uma pessoa incrédula, que não crê. Tomé era discípulo de Jesus, andava com Jesus, viu os milagres de Jesus, mas não acreditava que Jesus havia morrido e ressuscitado. Melhor, ele não acreditava que Jesus tinha ressuscitado. Olha o texto aqui. Quando o Senhor Jesus morreu, na sexta-feira da paixão, ele morre e é ressuscitado, correto? No sábado, ele está morto, mas no domingo de manhã, o Senhor ressuscita. E quando é à tarde, alguns apóstolos de Jesus, os 12, reúnem. Nessa reunião que fizeram, como nós estamos reunidos aqui, não estava Tomé e nem Judas Iscariotes, porque Judas havia se suicidado. E Tomé estava desacreditado de que Jesus havia de fato ressuscitado. Olha o que diz o texto. João capítulo 20, versículo 24, nós vamos ler até o versículo 29. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, se eu não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão do seu lado, não crerei. Olha a incredulidade de Tomé. E ele continua, ou melhor, uma semana depois, versículo 26, mais tarde, ou seja, passou esse domingo, que foi ontem, no próximo domingo, olha aqui, uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Agora Tomé estava. Apesar de estarem trancadas as portas, João faz questão de dizer que as portas estão trancadas. Olha o que aconteceu. Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. O fato das portas estarem trancadas e Jesus entrar mostrava que Jesus foi glorificado no corpo. Ele estava em um corpo transcendental, um corpo metafísico, que ultrapassava as paredes, que ultrapassava tudo, mas no corpo, um corpo glorificado. Jesus chega diante dele e diz assim, paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, ó seu incrédulo, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque do meu lado, aonde eu fui transpassado, né? Jesus falando para ele. E versículo 28, disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu. Felizes são os que não viram e creram. Queridos, sabe o que a gente percebe aqui? É que Tomé, ele faltou numa reunião muito importante. Já viu aquele aniversário que era para você ir e você não foi? Aquela festa de final de ano que era para você estar lá e você não foi, e aí alguém chega e mostra as fotos para você, mostra o que aconteceu, e você fala assim: nossa, eu poderia estar lá, não é? Aconteceu com a minha esposa esse final de semana, foi aniversário da nossa netinha, e nós não pudemos estar lá, veja bem, porque foi marcado de última hora, estivemos lá durante o dia, mas à noite não fomos, fizeram uma grande festa, e no momento da festa mandaram as fotos. Deu-lhe um arrependimento muito grande de não ter suspendido o evento para poder estar ali com a nossa filha e com a nossa netinha. Eu penso que Tomé ficou na mesma situação. Ele não foi quando Jesus apareceu para os discípulos. Se tivesse uma lista lá com os nomes das pessoas, o nome de Tomé não estava lá para certificar a presença dele. E ele estava assim. Sabe por que ele estava assim? Por causa da sua incredulidade. Ele não aceitava o fato de Jesus ter ressuscitado.
E olha que foi um homem que andou com Jesus o tempo todo. Sabia que isso acontece conosco também? Nós estamos na igreja, nós viemos aqui na segunda-feira, nós até falamos de Jesus, mas nós não temos Jesus como nosso, como vamos dizer assim, o amado da nossa alma. Nós não somos cristãos de fato e de verdade. E o que mais hoje existe nas igrejas em geral são admiradores da fé cristã, que vão à igreja para buscar um benefício, uma bênção, mas não são seguidoras de Jesus. Olha que Tomé, ele era um discípulo escolhido pelo próprio Jesus para andar com Jesus, mas ele tinha um coração incrédulo. Então não se engane, o seu tempo de vida cristã, o seu tempo de conhecimento da Bíblia, o seu tempo de idas e vindas da igreja, o seu batismo, não quer dizer que você tem uma vida completamente cheia de Deus, ou compromissada com o reino de Deus. Ora, fosse assim, Tomé estaria com eles lá. Vocês concordam? Tomé estaria com eles, mas ele estava fora. Aí, o que a gente percebe? É que nós estamos vivendo uma geração assim. Qual que é o tema dessa palavra aqui? Poderia ser o impacto da ressurreição, que foi o Senhor Jesus aparecer. Pode se colocar também aqui, e é o que eu coloquei como tema, a prova da ressurreição de Cristo, para que nós venhamos ter a certeza, a convicção de que a Páscoa, ela não é chocolate, ela não é todo esse invencionismo que existe, mas ela fala da morte e da ressurreição de Cristo. Fala do seu assunto aos céus e fala que ele está intercedendo por mim e por você à direita de Deus Pai. Amém? Pois bem, vamos continuar aqui, e a gente sabe que a incredulidade de Tomé, ela é uma incredulidade que resiste à evidência. Você já viu pessoas que vê, tá de frente, mas não acredita? É sério, não é? Tomé era esse tipo de pessoa cética. Olha aqui, cético quanto ao presente. Certa vez Jesus falou assim, lá em João, capítulo 11, versículo 14 a 16, Jesus ia lá para ressuscitar Lázaro. Sabe o que Jesus disse para os discípulos? Então lhes disse claramente, Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá. Jesus estava querendo dizer que foi um propósito de Deus eu não estar lá, porque ele ia lá para fazer um milagre. Aí ele continua aqui, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Então Tomé, o incrédulo, levantou o dedinho e falou, opa, é chamado Dídimo. Essa palavra Dídimo aqui, ela tem um significado, por isso que fala toda vez Tomé é chamado Dídimo. O significado aqui é que ele tinha duas opiniões dentro dele. Uma opinião, vamos dizer assim, pessoal, uma opinião política. Ele queria definir as coisas de uma forma politicamente correta. Já ouviu falar assim? Politicamente correto. Será que é verdade tudo isso? Vamos analisar. Já viu aquele homem daquela piada lá, que ele gosta das coisas nos mínimos detalhes? É mais ou menos igual a Tomé. Então, o nome dele não era Tomé chamado Dídimo, não era por acaso. É porque era pessoa com duas opiniões. Mesmo vendo que era algo real, algo concreto. Sabe o que ele diz aqui? Disse aos outros discípulos, vamos também para morrermos com ele. Olha só, então, ele era cético quanto ao presente, mas ele também era incrédulo quanto ao futuro, as coisas que iriam acontecer. Certa vez, Jesus fala do céu, lá em João 14, de 1 a 7, olha aqui o que diz, Jesus falando, não se turbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim, na casa de meu pai há muitos aposentos ou muitas moradas, se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar, e se eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver, vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Quem apareceu aqui no versículo 5? Diga, Tomé, pode falar, Tomé, ou você vai dizer eu, talvez seja eu. Aí Tomé levantou aqui, ó, e falou assim, disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos onde vamos. O Senhor está falando, mas a gente não sabe. Não sabemos onde vamos. Disse-lhe Tomé, como então podemos saber o caminho? Versículo 6, aquele versículo evangelístico, né? Respondeu Jesus,
eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecem, conhecerão também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Então o que a gente percebe? Que Tomé era 100% incrédulo. Irmãos, não se engane. A Páscoa, muitas pessoas vão à igreja, muitas pessoas estão envolvidas com o ovo de Páscoa, muitas pessoas estão com esse sentimento de Páscoa, de morte de Jesus, mas na realidade elas não têm Jesus como seu Senhor e Salvador. Elas admiram muito e gostam muito do evento. Então é por isso que eu estou trazendo essa palavra nesta manhã, porque se nós trouxermos um contexto histórico, a gente vai perceber que nessa data de ontem, no ano 33, foi o ano em que Jesus morreu, certo? E ressuscitou. Então nessa data de hoje, é o ano em que a gente está comemorando esse tempo lá. Mas é um tempo que se iguala. Por quê? Porque hoje é segunda-feira. A Bíblia diz que Jesus agora ressuscitado, nesse momento, ele está aparecendo para os discípulos. Ele está nesta reunião, sabia? O Senhor Jesus está nessa reunião. De uma forma manifesta. Por que eu digo isso? Porque a Bíblia diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei presente. O que implica dizer é que nesse momento aqui, a pessoa pode ser curada de um câncer, pode ser curada da cegueira, a pessoa pode receber um milagre de Deus numa reunião como essa, porque Ele se faz presente. Os discípulos reuniram e Jesus se achegou a eles. Mas muitas pessoas estão desistindo. Você sabia que as mulheres que foram com Maria Madalena lá no sepulcro ficaram desistidas, desoladas, porque o Senhor Jesus já não estava lá no sepulcro, Ele havia ressuscitado. A história conta que Pedro foi para a pescaria, foi pescar de novo. A história conta que 2 discípulos de Jesus, que não eram os 12, estavam descendo para uma cidadezinha, um povoado chamado Emaús. Por quê? Tomé não participou da primeira reunião. Judas estava morto. Era um momento de muita dor, de muita tristeza. E saiba você que os discípulos correriam o risco de ser mortos, decapitados ou crucificados. Sabe por quê? Porque estavam pregando uma religião falsa. Um Jesus falso. E ele não ressuscitou foi nada. Segundo, eles queriam incutir na cabeça dos discípulos. Mas Jesus então aparece de forma sobrenatural e poderosa. Sabe, queridos? Então a incredulidade, ela é muito séria, porque Tomé era esse homem. E não se engane, muitas pessoas têm estudado a Bíblia, têm ido à igreja, têm feito muitas coisas, mas não têm crido de fato e de verdade a quem elas têm servido, que é o Senhor nosso Deus, o nosso Senhor Jesus e Salvador. Essa é a verdade. Por isso que você vê pessoas de tanto tempo de caminhada de fé desistem. Por isso que você vê tantas pessoas aqui na empresa que poderiam estar aqui, que tem muita Bíblia no coração, não estão. Sabe por quê? Estão desacreditadas. Isso implica dizer que nós estamos tendo uma geração, um momento de pessoas descrentes em relação à sua fé. Pastor, mas como explicar isso? Se a cada esquina tem 2 ou 3 igrejas, farmácia e igreja, hoje está quase igual. Cada quadra tem 2 ou 3, não é? Mas pessoas estão duvidosas do Cristo que serve, da fé que professa. Esse homem aqui era Tomé. Essa pessoa aqui pode ser eu e pode ser você. Talvez eu e você não temos crido que o Senhor está cuidando de nós. Por isso que a gente reclama tanto. Por isso que a gente murmura tanto. Porque não vê a ação de Deus que é poderosa na nossa vida. Não é? E aí a gente continua. A incredulidade de Tomé começou a ser abrandada. Sabe quando? Quando ele se ajuntou aos irmãos. Ah, não vou na igreja não, porque aquele pastor é vagabundo, aquele padre é pedófilo, aquele ministro é não sei o que, não é assim? Você precisa congregar. Tomé foi lá no culto, foi lá no próximo domingo, que é o próximo que virá. Ele foi estar com os discípulos. E aqueles discípulos eram cheios de defeito como eu e como você. Mas olha,
eles não estavam ali para acusar uns dos outros, eles estavam ali para esperar a presença sobrenatural do Senhor na vida deles. Amém? Então, deixa eu te falar, para de olhar para os defeitos das pessoas, pare de olhar para as imperfeições das pessoas, vá à igreja, congregue, se ajunte. Por quê? Se tem alguma coisa errada lá, certamente Deus vai te usar como aquela pessoa com sabedoria de Deus, com humildade, vai trazer mudança para as pessoas, através da sua maturidade, da sua vida de fé, né? Olha, Tomé era uma pessoa experimentada, ele tinha visto face a face o Senhor ressuscitando o filho da viúva de Naim, vendo o Senhor lá no templo, colocando aquela mulher que 18 anos estava encurvada. Tomé havia experimentado tudo isso, gente. Tinha visto milagres tremendos. Aliás, tinha visto aqui Lázaro, depois de 4 dias, dentro de uma rocha ali, sair para fora. E mesmo assim, ele não estava descrendo. Misericórdia, está amarrado. Então, mas quando é que ele começou a ter certeza de que Deus poderia vir ao encontro dele? Quando ele estava numa reunião como essa. Não se afaste da casa de Deus, volte para os pés do Senhor. Esse mundo não presta, as amizades deste mundo não presta. Procura o irmão lá da igreja, é aquele mesmo que te deu cano, que comprou de você e não pagou, mas é esse camarada aí que tem ainda um recurso de crer em Deus e mudar de vida. O ímpio lá fora não tem nenhuma chance. Entende o que eu quero dizer? Não é que você tem que aceitar a pessoa, mas você vai falar de Deus para ele. Irmão, muda, deixa de ser Tomé, você está aqui e ele está chegando para mudar o seu coração, a sua vida, a sua mente. Você pode ser essa pessoa. Certamente, quando Tomé estava agora pela segunda vez com eles falavam, olha, ele chegou aqui, certamente ele virá outra vez. E aconteceu. Vamos continuar aqui, vendo. Observe o que Jesus fez com Tomé. Eles estavam lá reunidos e da mesma forma Jesus chega. Paz seja convosco. Aí, olha o que acontece. E Jesus disse a Tomé, coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Você já viu que parece que Tomé era goiano? Porque diz que o goiano, para poder ver as coisas, ele tem que pegar. Os outros viram, mas Tomé precisava não só ver, precisava tocar, precisava pegar. Olha só, irmãos, saiba que o sobrenatural de Deus está acontecendo na sua vida. Abra os seus olhos espirituais e veja o quanto você tem sido abençoado, abençoada por Deus. Mas não, eu só creio se eu ver, se eu pegar. O Senhor fez essa prova com Tomé aqui. Sabe por que Deus fez essa prova com Tomé? É para mostrar que durante todo o tempo que ele desacreditou, Deus estava com ele. Então, mesmo que você não acredite, Deus está cuidando de você. Está cuidando do seu filho, da sua casa, da sua família. Ele está cuidando. Foi por isso que Deus confrontou Tomé. E agora vamos terminar, e eu quero, falando assim sobre o motivo da ressurreição, o impacto da ressurreição, eu quero dizer para você de uma coisa. Pare de resistir às evidências da ressurreição de Jesus. Amém? Olha, as escrituras testificam a esse respeito. Pessoas transformadas ao seu redor atestam sobre esse fato. A história comprova a veracidade da vida, morte e ressurreição de Jesus. De outra forma, quem por amor teria dado a vida por nós? Só o Senhor Jesus. Então, pare de resistir à evidência. Segunda coisa que eu quero dizer para vocês que me ouvem e para você que vai me ouvir. Olha, creia em Jesus e junte-se à comunhão das pessoas de fé. Pare de olhar os defeitos e vá congregar. Vai congregar, que você vai ser muito útil no reino de Deus. Busque o batismo. Você está precisando de comunhão da igreja. Não abandone a fé cristã, não abandone a comunhão da igreja. Outra coisa que eu quero dizer para vocês e para você que vai me ouvir: desfrute dos encontros com Jesus. Como? Lendo a Bíblia. Você não lê a Bíblia, você não ora,
Você não entra no seu quarto, no lugar escondido. Eu falo você que não faz isso, que muitos fazem, é lógico. Eu estou dizendo é você que não faz. Como que você quer ter comunhão com Deus? Como que você quer ter uma fé avivada e crer no sobrenatural de Deus? Nunca você vai acreditar. Tem que buscar ao Senhor. E agora, algo que eu vou dizer para vocês tremendo e poderoso. Vai acontecer no próximo domingo. Verdade. Todas as igrejas cristãs, católicas e evangélicas estarão no próximo domingo, sabe fazendo o quê? Fazendo a ceia do Senhor. O cerimonial da ceia do Senhor. Sabe o que a ceia do Senhor quer dizer? Ela certifica que Jesus veio, morreu, ressuscitou, foi preparar-nos lugar, como ele falou lá para os discípulos, e ele vai levar eu e você para ceiar com ele, eternamente na glória. Amém? Amém? Então, se você que vai me ouvir, ainda não está congregando, vai a uma igreja participar da ceia do Senhor. Sabe por quê? A ceia, ela dá evidência da ressurreição de Jesus. Mateus 26, 29. Eu lhe digo que, de agora em diante, não beberei do fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Aleluia! Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus! Foi por isso que nós comemoramos a Páscoa. Não é um sentido de ovos, de festa, não. É um sentido de dor, mas ao mesmo tempo de alegria, porque ele ressuscitou. Está entre nós, no meio de nós, e o Espírito Santo mora dentro daqueles que o aceitam como Senhor e Salvador. A ceia também, ela dá evidência da ressurreição de Jesus, né? Então ela também fala do exemplo e do valor da comunhão. Paulo, ele vai falar muito sobre isso quando os irmãos se reúnem para ceiar. E para terminar, a ceia simboliza intimidade, relacionamento com Deus, com o Espírito Santo de Deus. Por isso que a gente precisa ceiar. Ah, pastor, mas eu cometi um pecado. Ora, se todos que não tivessem cometido pecado fossem tomar a ceia, sabe quem ia tomar a ceia? Diga assim, ninguém. Ninguém! Ninguém, gente. O pecado, o mal, continua morando dentro de mim e de você que tem o Senhor como Salvador. Só que a grande diferença, a Bíblia diz que nós não somos mais escravos do pecado. A Bíblia diz que nós somos pecadores arrependidos, que temos plena consciência dos atos que fazemos e por isso estamos em constante arrependimento, em constante santificação. Então o que a ceia faz? 1 Coríntios 11, 23 a 26. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou o pão e tendo dado graças o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois de ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Sabe qual é o convite de hoje? Volte-se para o Senhor. Entenda o real significado da Páscoa. Congregue. Pare de ser um crente descrente. Pare de ser um crente sem ação. Uma pessoa que só fala, mas não pratica. Uma pessoa que só admira, mas não se entrega, não se torna um discípulo. Venha cear, venha fazer parte da comunhão, venha ser igreja do Senhor nesses últimos dias. Que o Senhor marque a sua vida, que o Senhor marque a sua família com essa palavra. Que nós saímos daqui cheios de fé em nosso coração. Que nós realmente possamos entender nessa segunda-feira qual foi o sentido da Páscoa, porque Ele está ressuscitado no meio de nós. E Ele será assunto aos céus, se voltarmos lá para a história. Só que agora Ele já está junto ao Pai. Mas lá na história, Ele está entre os discípulos, entre as pessoas. Mas no próximo domingo Ele faz a sua aparição e depois Ele é assunto aos céus. Só que a Bíblia diz que Ele está junto do Pai intercedendo por mim e por você. Então que você nesta manhã
coloque a sua vida na presença do Senhor, que você se arrependa, que você seja um cristão de fato e de verdade, amém? E que você tome a ceia do Senhor, tendo a intimidade com o Espírito Santo e sendo um protagonista da história da Páscoa a partir de hoje, para a honra e glória do Senhor, amém? Deus nos abençoe, em nome de Jesus.